que me deu esperança de família. E hoje eu tenho, que me deu esperança de filhos. Hoje eu tenho. Como é que se agradece? E tudo começou há 20 anos. Estevão e Sônia começaram a realizar reuniões de estudos bíblicos com as famílias amigas. Nascia ali a Igreja Renascer em Cristo. Incrivelmente, as pessoas iam chegando e começavam a fazer parte do ministério que transformou a vida deles. Acolher os que necessitam. Para muitos, isso já pode parecer o bastante. Mas e amparar 12 jovens desacreditadas pelos pais, pela sociedade e por elas mesmas? Viciadas e corrompidas nos seus valores morais e familiares. Sônia e Estevão levaram esses jovens para dentro da casa deles, para conviver com os seus filhos. Os tratou igualmente, como se fossem seus, e supriram suas necessidades, dando-lhes alimento para o corpo e para o espírito, fazendo ressurgir o amor próprio, que eles nem sabiam que existia. Quando nós chegamos na casa do apóstolo Estevão e da bispa Sônia, a gente estava juntos, eu e o Paulinho, há uns 5 anos. O núcleo familiar ele era totalmente fragmentado, era como se fossem 3 pessoas juntas vivendo, mas não tinha nenhuma integração familiar. E a gente também não tinha referência e nem vontade de tornar as nossas 3 vidas numa família. Mas eles nos receberam com muito amor. Na época eu tinha 22 anos, o Paulinho tinha 25 e o Mahashi tinha 3. E a partir daquela noite de Natal que nós convivemos com eles, a nossa vida passou a ser totalmente transformada, através do amor, da compreensão, do apoio, da falta de preconceito, de uma dedicação compartilhada, de uma compreensão constante e das oportunidades que eles nos deram, da gente se reconhecer como indivíduo, da gente se reconhecer como família e também como servos de Deus, como cristãos. Eu aprendi a ser pai, porque eu já era pai, mas não sabia executar isso, né? Muita loucura, muita droga, então as coisas no mundo para mim era diferente, eu via de uma outra forma. E eles foram me ensinando o caminho, primeiro o afeto, né? Porque eu perdi meus pais muito cedo, na adolescência, eu tinha 16 anos. E quando eu fui morar com eles, a convite da bispa Sônia, eles me deram esse valor. Eu senti que eu estava entrando na casa de um pai e de uma mãe, e que eles estavam me dando esse amor. Então isso me fortaleceu e fez com que eu caminhasse a minha vida. Eu perdi meu pai, minha mãe, mas Deus me deu de novo um pai e uma mãe. No sentido, eu lembro que a bispa Sônia me falou, olha, você só não veio de dentro de mim, mas eu lhe tenho como filho. Então isso me deu muita força para viver. Eu acho que na recuperação de uma pessoa que tem envolvimento com droga, o mais importante é o amor. O embrião do atual Centro de Recuperação, que foi construído especialmente para dependentes químicos, que atende e abriga com excelência inúmeros jovens que são recuperados dos vícios, da falta de capacidade para enxergar que existe um lugar especial para eles na sociedade. Passei pelo Centro de Recuperação, eu estive envolvido anteriormente com drogas, com vícios, com maconha, cocaína, crack, e até que eu fui encaminhado para o Centro de Recuperação da Renascer, que é essa obra maravilhosa que foi ideia do apóstolo Estevão Hernandes e da bispa Sônia, e que realmente me trouxe a total transformação. Fui 2 vezes violentada, sentia uma pessoa muito infeliz, triste, não tinha amor, bebia, dei muito desgosto para minha mãe, cheguei também a fumar, cheirar. Chegou uma hora que não estava mais aguentando, que eu precisava de Deus. Cheguei e falei, mãe, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me interna. Foi lá que eu conheci a bênção. E foi lá que eu saí transformada, liberta e curada. Em nome de Jesus. Foi através da bispa, essa bênção que Deus colocou na vida dela. E do apóstolo também. 2 bênçãos e guerreiros que Deus colocou no meu caminho. É impressionante saber que um casal influencia de forma positiva a vida de inúmeras pessoas. Gente que tem sido alcançada e restaurada pelo poder de Deus, manifestado através da vida deles. O SOS da Vida Gospel Festival mostra isso. Trazido ao país por Estevão, também era um daqueles eventos inviáveis para a realidade brasileira.
E agora para você aí de casa, o estádio do Pacaembu, completamente lotado, as pessoas se comprimindo, milhares e milhares de jovens, limpos do seu interior, limpos por fora, sem drogas, sem maconha, sem cocaína, mas declarando que eles são livres porque encontraram a verdadeira razão da vida. Reunir milhares de jovens sem perspectiva, ou com seus valores corrompidos, até mesmo viciados e prostituídos, para um show gospel podia parecer improvável. Mais improvável ainda, se esse evento tivesse como objetivo a salvação dessas vidas e ainda arrecadar alimentos para ajudar a minimizar a fome no país. Isso aconteceu. E, para surpresa de muitos, foi um verdadeiro sucesso. Eu era um jovem drogado e totalmente destruído, família, estudo, tudo. E eles começaram a mostrar um norte para mim, começaram a me orientar, mostrar claramente que havia a condição de uma transformação na minha vida. Porque os referenciais que eu tenho de vida, naquele tempo, o início, para eu sair das drogas, depois uma formação para eu ser uma pessoa bem-sucedida, e hoje, o complemento a ponto de eu ser hoje um bispo, ser um deputado federal, tudo isso eu devo a eles, ao exemplo, a forma de caminhar e principalmente aquilo que eles nunca perderam, que foi o amor à vida. Desde daquele tempo, são 25 anos que eu os conheço. Desde aquele tempo eles não mudaram em nada, sempre valorizando a pessoa, desde aquele que é um drogado, alguém abandonado, até a pessoa que tem uma condição cultural, financeira, para eles é a mesma coisa. É aquilo que ele sempre nos ensinou, tanto os dois. Nós estamos lidando com vidas. Em um país onde mais de 50 milhões de brasileiros vivem de forma miserável e são marginalizados pelas sociedades, a Igreja Renascer em Cristo realiza com empenho e dedicação as mais diferentes ações compromissadas para reverter as estatísticas de pobreza, marginalidade e abandono. O apóstolo Estevão tem toda a característica de um homem, de um paradigma, de um padrão de comportamento que representa para a sociedade alguma coisa de útil, de importante, de bom. O trabalho da igreja como um todo é um trabalho essencial, fundamental, para que a gente possa reconstruir uma sociedade em termos de seus valores. Da mesma forma, quer dizer, que um tem o padrão ético de uma dignidade masculina, eu posso assegurar que a Bispa Sônia também tem esse padrão ético. Então, quando você tem alguém que se sobressai, esse alguém tem que ser respeitado. E ainda mais a bispa que leva uma mensagem saudável a todas as mulheres e tenta ajudá-las de toda forma. São 20 anos de realizações de trabalhos sociais, feitos com excelência, com o compromisso de auxiliar a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Crianças que não têm um lar, uma família que os ampare, são recebidas com muito amor na Casa Lar Abrigo. Lá, eles encontram mais do que uma total estrutura, acomodação, ensino, alimentação, atividades e ensinamentos dos princípios cristãos para serem criados até atingirem a maioridade. É o lugar onde inúmeras crianças encontraram o amor que os fortaleceu e os preparou para uma vida plena em sociedade. Fui para Casa Lar com 4 para fazer 5 anos. E eu morei durante 10 anos e 5 meses. Assim. Hoje eu agradeço muito, porque a minha vida eu aprendi lá. O que hoje eu sou, o que eu faço, o meu dia a dia, na igreja, tudo, meu ministério, eu aprendi tudo lá. Assim, de um tempo que eu estava para estar saindo da Casa Lar, ela nos deu um caderno, né? E a gente escrevia tudo que a gente queria, tudo nossos sonhos, e ela respondia. Aquele caderno ia para ela e voltava. E assim, e era como se, tipo, se eu estivesse conversando com ela, assim, e no dia a dia. Ela, pra mim, ela é minha mãe. Casa Caleb, para idosos em situação de abandono. Centro de recuperação para dependentes químicos. Expresso da Solidariedade, que leva refeições todos os dias para moradores de rua. E o Núcleo Assistencial Heliópolis, que ampara e dá suporte ao desenvolvimento educacional e social das crianças carentes que moram na favela de Heliópolis. Tarefa difícil, mas tem sido feita com empenho e muito amor. Eu
trabalhava muito, eu chegava em casa, as minhas filhas estudavam das 7 às 11.